pessoal, hoje nós estamos aqui com o podcast da Ciane falando tudo sobre a mútua, falando muito aí sobre a mútua, e hoje nós estamos com o nosso convidado especial aqui, Luiz Barata. Estamos aqui com a nossa diretora Viviane e nosso diretor Ismael da Ciane aqui, e vamos estar fazendo um bate-papo aí falando um pouco sobre a mútua. E aí eu queria pedir para o nosso ilustre convidado começar a apresentar a mútua, falar um pouco sobre como é que a mútua funciona. Olá, é um prazer estar aqui de novo nesse bate-papo, né, descontraído, sempre buscando trazer mais informações do sistema Confe, CREA e mútua. A nossa intenção é fortalecer sempre a engenharia, tá? Então, nós sabemos que muita coisa é engessada, mas existe uma evolução da mútua em buscar e atender mais os nossos associados. Eu estou brincando agora no sentido das pessoas reclamarem muito do CREA. O que o CREA me oferece? Né? O CREA só me cobra anuidade, ART, e não me dá nada. Concorda? A gente não escuta muito isso? Sim, sim. E a multa? Aí, quando eu falo que o CREA ele tem um papel fiscalizador, né? Uhum. E as pessoas reclamam que o CREA ele só cobra, ele é cartorial, eu digo que não, que o CREA deu pra gente a multa. A multa é uma caixa de assistência do CREA em que nós temos a condição de buscar N benefícios, que eu vou falar mais adiante. Então, a gente fala do CREA, que é um papel que é fiscalizador, e temos a multa, né, que é assistencial. Aí como é que surge toda essa caminhada? Em 1977, baseado na Lei 6.496, ela instituiu a mútua, além do recolhimento lá da ART, que é tudo que é recolhido lá na ART, 20% vem para a multa. Então, 6% vai para Brasília e 14% fica nas caixas regionais. Uhum. Né? Aqui, no caso, o Rio de Janeiro fica com 14%. Então, a gente consegue gerar N benefícios com taxa de juros a partir de 0,3 mediante a isso. Então, esse dinheiro é nosso. As pessoas têm que parar um pouco, entender o nosso sistema. Parar de reclamar do CREA, né? Reclamar no bom sentido, que eu digo, sim, não é só bater, e saber que nós temos a mútua, uma caixa de assistência que gera N benefícios porque a gente precisar. Sim, até porque também vem de hierarquia, né? Vamos dizer assim, o CONFEA, né, que vem com a parte legislativa, o CREA, como você mesmo estava falando, parte fiscalizadora, e a mútua, né? Por sua vez, fazendo toda essa grande, vamos colocar assim, uma grande caixa beneficente, né, que ela dá toda assistência para os profissionais. O associado, aquele que é associado. Sim, perfeito. Levando isso, né, em conta e tudo, como é que faria como é que faz para ser associado ao sistema da mútua? Essa pergunta é importante porque ele tem que estar registrado no sistema. Então, eu preciso estar ativo no sistema CREA, daquela região. Vamos falar do CREA Rio de Janeiro. Então, a partir do momento que ele está registrado, ele pode se associar à mútua. Como é que faz? multa.com.br. Tudo agora é online. Antes era presencial. Tudo digital. Né? Digital, você tinha a fichinha, que eu fui da época da fichinha, né? Hoje não mais, mas tem gente que prefere a ficha, a gente preenche lá. E aí você se associa.
gera os dados, nome, CPF, registro de CREA, e-mail, todo aquele preenchimento normal. E aí tem um período que vai ser homologado, o profissional vai receber o boleto e nessa primeira pagamento, que eu digo, nesse primeiro valor, ele vai investir, não mais pagar R$80. Você fala, pô, investir, como é que faz isso? Ele paga o boleto de R$80, só que R$50 já fica na previdência dele. Isso é muito bom. Já vai direto lá para a previdência dele. Incrível. E R$30 é para o custeio, né, dos pagamentos que são necessários lá. Então, com R$80, o que eu tenho com R$80? Ele tem R$50 que é dele, já está na previdência dele, já tem direito ao pecúlio. A partir do momento que ele entra, já tem o direito ao pecúlio. O que é o pecúlio? Vamos pensar lá para frente. O associado faleceu, tá, por morte natural. A família, né, quem ele indicar, recebe 25 mil se for morte natural. Se for morte acidental, a família recebe 50 mil. Isso é muito bom. E aí ainda tem um período, tá, que é no segundo período, vamos dizer, no segundo ano, né, que ele passa a pagar o valor de R$200, tudo isso é anual. Se pagar antecipadamente, ele vai pagar R$160. Tem um desconto, né? Já tem um desconto de R$40. E já entra mais um benefício, né? Que é o auxílio funeral, de até R$7 mil. Vou perguntar sobre eles. Então, no primeiro ano, você já tem direito ao pecúlio. Pecúlio, assim, de falecimento daquele associado. Já no primeiro ano. Não é nem, assim, você não tem nem mais direito, é a tua família. Já. Você tem direito a ficar feliz lá no céu. Deixar tudo organizadinho para a família. Né? Deixar organizado, né? Mas isso eu diria que é uma ajuda naquele momento difícil, né? Com certeza. E você falar R$80 de investimento, 50 está guardado na sua conta da Previdência, e por algum problema lá na frente esse associado venha a falecer, a família mal bem já está amparada, né? Vai conseguir respirar no meio de um monte de situação desagradável, né? Sim. Por baixo, né? 50 mil que já está lá, eu pago R$50. de volta para mim. É. E eu tenho mais os 25 ou 50, dependendo do caso, e ainda tenho os 7 do auxílio funerário. Após um ano. Aí esse é após um ano. Após um ano. Isso aí. Mas aí, isso é muito bom. Mas tudo isso ele vai ter que a família precisa saber que ele é associado, tem todo um passo a passo para dizer que a família gastou um valor X, né? Tudo isso tem que ser com nota fiscal pro auxílio funerário. Gastei tantos R$1.000. Tem uma nota fiscal que aí a motor vai reembolsar, né? Mediante essa apresentação de documentos. Então eu levo a nota fiscal para vocês, dou entrada, e aí vocês me devolvem o dinheiro que eu gastei. Isso aí. Não. De até R$7 mil. Até 7 mil. Entendeu? E como é que é essa questão do... Assim, eu vou lá, fiz a minha inscrição lá, me associei, e eu posso colocar minha família ali, no próprio sistema. Sim. Eu vou lá e já incluo minha família, Sim. todo mundo? Sim. Você, assim, no primeiro momento, às vezes, você só preenche os seus dados e esquece de colocar a esposa, o esposo, os filhos como dependentes. Mas depois você pode atualizar no sistema e... não consegui atualizar. Tem uns telefones, né, aquele 0800, que estão no site da Mútua, em que as meninas lá estão prontas para poder ajudar no que for preciso. Mas você pode colocar quem você quer que fique lá como dependente. Pô, bacana, muito bom isso. Eu acho que... Você pensa em ter filho, mais filho?
Às vezes sim, às vezes não. Você tem quantos filhos hoje? Um. Um filho. Vamos supor que amanhã você tenha mais um bebê. Sim. E a multa pode me ajudar? Ela te ajuda hoje. Com auxílio maternidade. Olha, que bom. Entendeu? Então, 4 meses? 4 meses, né? Naquele período, entre 3 e 4 meses, ela vai te auxiliar, né? Inclui a esposa, ela não precisa ter que voltar a trabalhar, né? Eu acho que é um direito da mulher, ela Sim. ficar cuidando daquele ser. E se cuidando né? também, né? Se Porque cuidando. Cuidando. Isso aí. É uma luta, né? Que é um período Um que... direito, tem até leis para isso. né? Sim. Pô, É um período que a mulher precisa, né, ficar com a criança e também se cuidando, dependendo da situação. Aí, Viviane, então, ó, Já te anima. já facilita um pouco, né, Ismar? Já te anima. Então, eu vejo a mútua, ela está sempre melhorando a cada momento, né? Até por conta dos nós associados, a gente está buscando, está tentando melhorar a caixa de assistência. Na pandemia, nós ajudamos bastante profissionais que estavam num momento difícil. Imagina. Então, aquela pessoa que não estava conseguindo trabalhar, aquela pessoa que tinha por algum problema, uma necessidade momentânea para ter um auxílio, nós conseguimos auxiliar aqueles profissionais associados a se manter pelo menos um mínimo, né, naquele período que foi difícil para muita gente. Sim, foi muito difícil. Então é isso, eu acho que a gente está passeando, entendendo como é que o ser humano está se comportando, o que ele está precisando. E o CREA, na medida do que é possível, está sempre atuando, sempre buscando auxiliar mais o profissional, né? E a mútua acompanhando de uma outra forma para dar assistência aos profissionais que ali estão necessitando, ou, sei lá, melhorar, entendeu? E de repente, o profissional tem toda essa ajuda. De repente, o profissional passa por algum acidente, alguma coisa assim, e fica inválido. Como é que a mútua ajuda? Então, quando eu fiz o mestrado, voltado para acessibilidade. Eu acho que a gente, como engenheiro profissional, o que for, arquiteto, na área da exata, a gente precisa enxergar o nosso próximo. Sim. Com certeza. E a gente está deixando escapar muita coisa É verdade. por conta do material financeiro. Quando eu falo que nós temos 45 milhões de pessoas que têm deficiência no Brasil, as pessoas acham que eu estou inventando moda. Mas tem mesmo. Não tem. Aí no próprio mestrado, eu falei assim, pô, Barato, quem te falou isso? Você está inventando um número agora? 45 milhões? Aí eu falei, não, cara, eu não estou dizendo Eu não nada, sabia. que está falando o IBGE. A estatística do IBGE hoje é que a gente tem quase 1/4 da população brasileira com um grau de deficiência qualquer. Eu digo assim, numa visão macro. Sim. Eu tenho deficientes surdos, eu tenho deficientes cadeirantes, cegos, enfim, eu tenho um leque número... muito grande, né? Um leque gigantesco. E a mútua, ela consegue ver toda essa Aí, questão, né? Isso a que é interessante. preocupação nossa, como engenheira, é tentar trazer melhor qualidade de vida para a população, Sim. para a sociedade. Esse é o nosso ponto. Sim. Aí quando você fala de mulheres grávidas e pessoas idosas, a gente chega no número de 78 milhões de pessoas com algum grau de mobilidade que está reduzido ali. Né? Barreiras. Então, nós, de novo, o que a gente está fazendo? Então, o que eu fico contente com a mútua é que teve um plano de inclusão, né, para aqueles associados que, por algum motivo, no caminhar da vida, teve algum problema,
né, de saúde. Então, ele traz aquele profissional, né, de uma forma geral, para voltar a atuar e trabalhar. Dando exemplo, uma pessoa cadeirante que precisa de uma cadeira de roda. A multa pode te ajudar nisso. Aí como que a gente vai fazer? Então, a gente tem 3 níveis lá, né? Tudo isso tem que estar atrelado à sua condição financeira, tá? Você tem muito dinheiro, ganha 30 mil por mês. Você vai precisar de uma ajuda da multa para comprar uma cadeira de roda? Não. Mas você pode pedir o benefício. Você pode pagar em até 42 meses, né? Com 6 meses de carência, mas você vai ter que reembolsar, voltar a pagar. Uma pessoa que não tenha condições, não ganha um salário astronômico, ela pode ter uma ajuda parcial. E o bacana, que eu digo assim, o bacana, que a nossa intenção é que não tivesse nenhum deficiente, é para aquela pessoa que não tem condições de pagamento nenhum. Ah, isso aí também é muito bom. Isso aí é bom. Isso é uma doação. A multa não quer esse dinheiro de volta. Que aí não vê só a parte de deficiência, né? Vê também é todo um conjunto, né? Conjunto. Você analisa tudo, tem deficiência, está precisando, realmente está precisando. E até para quem tem condição também é bom, porque se você parcelar, fica melhor do que se você pagar à vista. sim. Não, com certeza, ainda mais com a taxa de juros da multa, né? Que Sim. ninguém É bom para consegue todo achar mundo, né? em outro lugar. Entendeu? É pra todo mundo. O valor, as taxas são baixas, né? É apenas uma correção do valor que foi solicitado, que foi utilizado. Então você tem N benefícios que você pode, cadeira de roda, aparelho de surdez, Não, sim. o que você pensar e for, né? Prótese. Mamária, peniana, estou precisando de fazer alguma coisa nesse sentido, ela vai fazer uma análise do conjunto e vai te assessorar e vai te ajudar. Nossa, muito bom. Isso é muito bom. E levando assim. Eu não sabia, desculpe te cortar, Não, sim. que tem gente que tem marca-passo. Uhum. Sim. Sim. Marca-passo. Eu não sabia que era tão caro assim. É. Eu Bem não, caro. eu não sabia. E chega num valor absurdo. E isso a multa ela pode ajudar a adquirir, a comprar, né? Eu acho que é até um diferencial até na autoestima do profissional, né? Porque você saber que você tem aonde recorrer quando você tiver uma necessidade e você realmente você receber todo esse auxílio, todo esse apoio, o profissional que está passando por uma dificuldade para a tua autoestima, você saber que você pode contar com Sim. alguém, que você está sendo ouvido, né? É um olhar para todos, né? Não é só para quem tem saúde, pro jovem, pro novo, É porque você consegue ver, né? Você, com a mútua, você vê o retorno, né, do que você está fazendo. E que é um diferencial muito grande no mercado. Que no mercado você dá e não consegue ver o retorno esperado. nem no A setor multa não, privado, nem no público, né? Sim, Porque se você for procurar ajuda no setor público, é uma luta, né? Isso é verdade. E agora também, em relação a isso, tem algum plano de saúde, alguma coisa, né? Vocês fazem também desconto, faz convênio, né? Aí, Benefício, assim, não deixa de ser um benefício, né, pro associado. temos lá Na área da saúde. Não. Você falou Férias Mais, ele falou da mútua lá. Da saúde? Da saúde, a gente tem Da área de vários. saúde? Não, a gente tem vários Benefícios. né? O desconto saúde que ele está falando, né? É um programa que a gente faz parcerias com algumas empresas, farmácias. A gente tem parceria com algumas farmácias que dão desconto naquela medicação. Bacana. Então, a gente está falando de saúde, né? Então, Sim. saúde. Então, E plano de saúde? aí, plano de saúde, temos lá alguns planos que
que estão lá presentes na multa. E, por exemplo, temos a Qualicorp, que é uma empresa que tem vários planos, né, que o associado pode escolher. Entrou agora a Unimed Seguros, né, Seguro Unimed, que tem um desconto mais atrativo. Enfim, o que eu falo é o seguinte: tem que entrar no site, avaliar qual plano de saúde encaixa no teu orçamento. Bacana Então isso. você precisa ver, em primeiro lugar, hotelaria. Isso que encarece um plano de saúde. O que você quer? Entendi. Só quero a rede DO. Dando um exemplo. O seu plano vai ficar lá em cima. Sim. Mas eu moro em Nova Iguaçu, eu tenho alguns hospitais que me atendem aqui na região. Então, fazer esse estudo, eu acho que é fundamental. Não, com certeza. Até porque está dentro de deslocamento. Né? Você escolhe um hospital, pô, muito bom. Mas aí não tem esse hospital na sua região. Onde que é a unidade mais próxima? Daqui a 50 quilômetros. Será que vale a pena escolher esse plano? Será que vai dar tempo? Será que se acontecer alguma coisa, vai dar tempo de você pegar um trânsito aí, que infelizmente no Rio de Janeiro tem trânsito, né? Então, E você tem que te Chegar facilitar. lá, então, Sim, tem que ver os hospitais mais próximos da tua E residência. aí você fazer todo um levantamento, um estudo. Às vezes tem um plano de saúde mais fechado, e aí ele não deixa você escolher. Já tem um pacote mais ou menos pronto ali, mas você tem que entender o que você quer. Quer um quarto, a enfermaria. Então tudo isso é um estudo, né, para melhor atender ao associado. certo. Um outro ponto que a gente estava brigando e a gente conseguiu foi melhorar o teto desse auxílio, que era 86 mil na época, quase 90 mil. A gente chegou a 157 mil, 157 mil. que é o teto máximo que aquele associado pode pleitear. De Tudo acordo isso com de acordo com a renda dele. com a renda dele, sempre sim. frisando isso. E aí faz todo um levantamento para ver se a tua renda não está comprometida com outros empréstimos. Então, tudo isso é levantado para que o profissional fique tranquilo, né? E, geralmente, a gente está sempre vendo uma margem de 30% para não comprometer, né, aquele associado com reembolso de até 60 meses. Bacana isso. Então, vamos dizer, uma taxa iniciando a 0,3, 0,4, e você utilizando esse valor, vale a pena. Não, Tá. com Vale certeza. muito a pena. E para dar Porque- entrada, precisa de algum documento necessário? Não, O sempre pessoal vai ir lá e preencher um... Não, tem que entrar sempre online. É tudo online agora. Online. Né? Agora é Tem, maravilha, se né? você tem Até para conta- pagar, né? Não precisa ir no banco mais. Não, Só no QR Code é. você pagou e fica comprando. se você tem contra-cheque, você vai ter lá o contra-cheque, você vai escanear, você vai anexar o contra-cheque, tem imposto de renda, tem seu comprovante de residência, aqueles documentos básicos, né, E para quem não tem contra-cheque? que não tem contra-cheque. Como nós somos liberais, Isso. a gente fala de empresa, Isso. né? Você pode levantar agora os 3 últimos meses com o contador, que é o Decore, né? Você tem um documento que diz que você tem um ganho X por mês. Temos alguns contratos que tem que estar vinculado à RT. Sim. Tá. Até porque também da famosa CAT, né? Esses contratos para poder dar entrada. E tudo. Sim. Aí eu vejo que melhorou. Era mais difícil aquele profissional que é profissional liberal solicitar. Era muito difícil. Hoje já melhorou, já facilitou. E porque eu vejo a maioria aqui sendo profissional liberal. Isso aí.
Então a gente precisa facilitar essa turma que não é pequena, é grande. Eu acho Verdade. que, assim, E a tendência aqui é maior. na Ciane, a gente, principalmente o Davis, que é o presidente aqui da Ciane, o trabalho foi sempre trazer a informação para o profissional, porque aqui a gente percebe, principalmente no interior, que o profissional ele não tem tanto acesso à informação, não tem tanto contato igual a gente tem de conhecer o diretor da multa, de conhecer o presidente do CREA, de ter essa inter-relação entre profissional, e você não tem acesso à informação, porque a maioria das vezes a gente pega informação, né, através de um evento que a gente participa, Isso aí. de uma reunião que a gente vai, e os profissionais aqui, às vezes, eles têm essa falta dessa informação, por isso que esse tema foi bom para cá, para a Baixada, para os profissionais aqui, para eles poderem entender mais, se aproximar do sistema, como a gente estava falando, que às vezes o profissional reclama que o CREA, o que o CREA faz, o que o CONFEA faz, porque ele não tem acesso à informação. Não tem Falta de acesso. informação, né? É a falta de informação. Então, trazer essa informação É crucial. é crucial. Eu acho que o papel do Importante CREA, já que o CREA Rio de Janeiro é um órgão que tem que atuar em todo o estado, ele tem que andar em todo o Sim. estado, Isso aí. né? Concordo. Esse é um ponto. Outro ponto, a multa também é. Ela tem que rodar o estado. Só que agora começou a melhorar porque vocês se movimentaram. Pensa nisso. Antes, a Ciane estava escondida. Sim. Hoje, vocês estão numa evidência grande, então facilita alguém enxergar a Ciane. Não só a Ciane, porque eu digo que... Nossa, Mas sim. tem outras entidades, associações que se faz presente. Então, vocês estão lutando por um CREA melhor, por uma Sim. multa melhor. E lembrando a todos que estão assistindo a gente que são cargos honoríficos, a gente não é nada para Não. isso. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para tentar atender um grande número de profissionais sem ganhar nada. E tentar melhorar para o futuro. É isso que é a nossa intenção. É melhorar essa relação entre os profissionais que estão assistindo a gente e os nossos trabalhos. O que ele quer? O que hoje os nossos profissionais do sistema CREA eles pretendem? A multa, o que a gente pode oferecer para melhorar? Então, o nosso papel é esse, está sempre tentando melhorar junto com vocês. A luta de vocês, eu acho que é pesada, é árdua, não é fácil. Não é fácil. Vocês estão aqui direto, tentando captar quantos profissionais que Sim. trabalham aqui em Nova Iguaçu. Porque quanto mais Vocês têm que profissionais abrir a tiver, porta melhor. para eles e falar assim, vem, me ajuda, É isso aí. Sim. entendeu? E a gente tem bastante profissionais aqui na Baixada. Na Baixada tem bastante. A gente precisa deles, Gente. né? A gente precisa ouvir eles. Eles têm que, assim, falar com a gente, né? Se inscrever, procurar a inscrição de forma gratuita, se inscreve lá, deixa a sua opinião, pode procurar aqui o Vinícius, Viviane, eu, Ismael, tem um presidente também, o Davidson, né? Que a gente está aqui para ajudar. Assim como a multa também está para ajudar, né? Ela tem mais recursos e tudo, então ajuda mais, mas a gente também está aqui para ajudar. Se precisar, a gente briga com a multa. Mas Pra conseguir as assim, coisas, é né? esse o nosso papel. Eu fiz um levantamento do que as pessoas buscam mais na multa. É o benefício para carro, comprar um carro. Isso é bom. Isso é muito bom. E tem outros benefícios sem ser carro? Tipo, Tem. você falou do profissional. Né? Se o profissional autônomo, de liberal, microempreendedor, né? Se ele quiser comprar equipamento, não quiser comprar um carro. Ele pode pedir para computadores, equipamento, sei lá, de podcast, tudo aquilo que ele quer, que ele acha que ele vai precisar para o teu dia a dia, ele pode solicitar. Um programa, diz aí, Ismael, um programa caro hoje.
Não, Um software, um cara. Pode ser um Cisdeia para fazer a avaliação. Entendeu? Ele pode solicitar para comprar isso, para Nossa, fácil. utilizar no trabalho dele. Por que o carro ajuda muito? Você como perito, ela como perita, ele como perito, Qualquer programa BIM também, que tá muito caro aí. tá caro. Então você pode investir naquela situação em que você acha que vai te trazer recurso, né? Vale a pena. Então tudo isso que vocês vão solicitar vai ser para efeito de trabalho. Quero o carro para efeito de trabalho. O carro ele é muito, muito bom, né, para quem vai fazer perícia, avaliação de imóveis. Facilita muito a vida. Você Não? precisa. Facilita muito a vida do profissional. Você precisa estar em Nova Iguaçu daqui 2 horas lá em Nilópolis e assim por diante, então. Sem falar também, né, que facilita bastante você ter um planejamento até de orçamento para o seu cliente, né? Porque você faz o quê? Fez o orçamento, o seu cliente vai pagar 50%. Só que você precisa dos 100%, né? Então você faz o quê? Você pode chegar na mútua, pedir esse empréstimo, vamos dizer assim, vai lá, faz todo o trabalho de forma rápida, porque você tem um dinheiro total, e depois, quando o cliente pagar a outra parte, você vai lá e quita, que até porque os juros também Se você se programar para pagar isso em 2, 3, 4 anos, você vai se programar para pagar aquilo. Quero antecipar? Pode, não tem problema de você pode antecipar. Mas tudo isso é uma programação, né? Você está enxergando algo em que você pode utilizar. Uma outra coisa legal que vocês trabalharam muito, mas querem curtir agora. Tem um feriado mais. Você quer ir para onde? Para Disney levar sua filha? Né? Você quer ir para onde? Para a Alemanha visitar um museu? Para Paris? Para Paris? Então você tem todo aquele benefício que você pode utilizar naquele período de férias. Bacana isso. Porque tem muita gente também que entrando nesse assunto, né? Vai lá, faz aquele pacote de férias, né, em agência e parcela, Cartão, e fica né? pagando ali. Bota um monte de cartão. Um monte de cartão. Juros absurdos. Isso aí. Você indo lá na mútua e fazendo o mesmo serviço, você vai pagar uns juros o quê? Pequenininho. Algo que você pagaria enorme numa agência de viagem, você paga o quê? Pequeno. 0,3, 0,6, alguma coisa. No máximo pode chegar. Em relação ao cartão. Mas lembrando que tudo aquilo que você for solicitar de benefício, você tem que comprovar que você utilizou aquele dinheiro para isso. Sim. O carro não fica alienado, ele já fica no seu nome. Isso é bom. Mas você vai ter que dizer o seguinte: comprei o carro tal. Sim. Que é um documento que você vai receber, nota fiscal, o CRV, né? Tem todo um documento que... quero vender amanhã. Pode vender. O carro é teu. O carro não está alienado. A multa é teu. Entendeu? Viajei. Ele foi para Disney. Aí comprou lá passagem, hotel, tudo. Aí as notas ele traz e diz, peguei, vou chutar, 20 mil. Tá aqui, 20 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, gastei isso lá. Entendeu? Não, entendi. Assim, o objeto é meu, a dívida eu tenho que acertar tudo com vocês. Porque... Só com o pacote da dívida entre tem que ser organizado, né, também. Porque é que eu falo, tem que ser organizado. Porque você pegar e não pagar, né, fica complicado. Eu acho que você tem que se organizar para tentar sanar tudo aquilo que você está fazendo. Entendi. Mas assim, eu tenho visto que... A mútua é uma amiga, não uma mãe, né? Não, eu digo hoje o seguinte: a mútua é uma caixa de assistência nossa. Ela não é da família, ela não é pai, ela não é mãe, é uma caixa de assistência nossa. Ponto. Quando lá atrás, no passado, como a gente falava que a multa era uma família, as pessoas falavam assim: eu não vou pagar então.
E não pode acontecer Mas isso. aí deveria pagar, né? Porque Não, porque quando É você família. fala, tem uma relação de pai e mãe, você acha o seguinte, depois eu te pago. Mas é o que você falou agora, tem que se organizar para pagar, porque tem várias regiões que tem um alto índice de inadimplência. O cara paga depois. A taxa é tão baixa, os juros é tão baixo, eu pago depois. Aí ele começa a se complicar sem necessidade. É baixo, paga aquilo ali. Entendeu? Então, como eu ia dizendo, eu tenho visto que aqui no nosso estado, tanto o CREA como a multa tem avançado muito, e assim, tanto por conta dos diretores, da presidência, como também pelas entidades de classe, né? Então a gente tem visto aí, às vezes você não está na região do teu colega, mas a gente vê, Sim. né, as outras cidades trabalhando muito em prol do acesso à informação e para que o profissional ele consiga ter acesso a todos esses benefícios que às vezes ele não sabe, porque a multa já ela está pronta. Os benefícios estão todos ali, é só você entrar no teu smartphone, teu iPhone, você consegue ter acesso a tudo, paga tudo, não precisa nem sair de casa, não precisa nem sair da cama, né? Você em casa, tranquilo, vendo a Netflix, você já acessa a multa, você paga, você resolve tudo. Então, por mais que a gente tenha muitas dificuldades, eu acho que a gente está avançando muito, a gente avançou muito esse ano e eu acho que é daí para melhor. Sim, com certeza. É melhor. Você já está com uma projeção para ter uma sede, né? Sim. Então, é uma sede que vai melhorar o acesso daquele profissional até chegar para vocês. Isso aí. Então, a gente fala de capacitação, a gente pode criar capacitações dentro da sede. É o que a gente quer. É um dos projetos. É um dos Então, projetos, o que Nova Iguaçu quer? Eu vou chutar. Curso de perícia, vale a pena? Vai. Curso de vistoria predial, vale a pena? Vai. Cursos ligado a avaliações, vai. Então, cada coisinha o profissional vai começar a enxergar e vai estar junto com a gente. Outro ponto, nós temos o Divulga Mútua, que é voltado para as entidades. Isso. Aquele auxilia com um determinado valor para que a entidade possa promover alguns cursos, palestras, porque nem tudo é de graça. Vocês vão ter que arcar. Então, a multa está aí para isso aí também, para poder auxiliar as entidades, associações, para fortalecer, levantar. E também não deixa de ser uma ajuda pro associado, né? Vamos dizer assim, essa parte aí está ajudando a entidade. Né? Mas aí, em vez de a entidade ela cobrar, vamos dizer assim, R$100 por aquele curso, ela vai cobrar R$50. Por quê? Porque os outros 50 estão sendo beneficiados pela multa. A multa está beneficiando. Então, de certa forma, ela acaba ajudando o profissional. Você tocou no ponto perfeito. Um curso que poderia custar R$500, R$1.000, tem cursos caros aí. Sim, tem. E aí, com esse fortalecimento financeiro, você consegue cair o valor, né? E esse valor se transformar, voltar para o profissional mediante esse auxílio da multa que não vai cobrar nada. É para fortalecer. Por que ela quer fortalecer as entidades? Porque é o pilar do sistema. Sim. Né? Isso. O CONF, a CREA e a multa, ela precisa das entidades, das associações. Então, quanto mais fortalecido, melhor será o CREA, melhor será a multa. Então, a gente precisa estar sempre trazendo aqueles que não querem participar por algum motivo ou outro, a gente tem que entender, só que
Esse profissional que está aqui fora, a gente precisa dele. Com É porque certeza. também certeza. hoje Com certeza. esses profissionais têm que ver, analisar que a situação hoje em dia está diferente de antigamente, né? Muito Infelizmente, diferente. antigamente você não via tanto a entidade ali, né? Não via tanto a mútua querendo ali participando. Hoje em dia as coisas estão diferentes, estão mudadas, está voltada realmente para o profissional que não confia, não confiava, não confia. Hoje em dia pode confiar, pode vir, né? Pode se associar à mútua, à Ciane. Tem toda uma organização por trás disso, né? Que antigamente não tinha, que hoje em dia tem. A gente consegue ver, né? A mídia mesmo mostra isso, que hoje em Não. dia está tudo mais voltado para o bem do profissional. E não só os profissionais, os estudantes que estão Sim. terminando, né, a faculdade, que não conhece entidades, tem muitos que não conhecem, nunca nem ouviu falar. O ideal é eles já saírem, já entrarem em uma entidade, né? Isso aí. Isso aí eu diria que é o melhor dos mundos. Esses alunos que estão se formando agora entenderem do sistema Confé-CREA e Mútua Sim. e as entidades. Isso aqui era só com fé e CREA. Aí falamos, não, mas vamos colocar a mútua. Amanhã vai ter o que aqui? Entidade, associações. Porque tudo isso é uma parceria que a gente está sempre buscando. O que você falou agora, a gente tem que visar mais a parte humana. Sim. O que é aquele profissional? A minha preocupação hoje é que nós temos hoje 50 mil engenheiros e engenheiras registrados no sistema de outras modalidades que não trabalham na área. Verdade. Tem muita Tem gente. muita gente e não falta serviço. Tem serviço. Não trabalha. Pode estar no Defesa Civil, pode estar no meio ambiente, na parte sanitarista, prefeitura. Tem uma gama de trabalho. E Só outra que o profissional tem que sair dali daquela bolha. Cada profissional que chega na Ciane, ele traz a inteligência dele, a experiência de vida dele, particular. Isso aí soma e faz uma diferença absurda. Porque às vezes só o que eu falo, às vezes não vai fazer sentido para uma outra pessoa. Mas é o jeito que a Viviane vai falar e a experiência de vida dela vai fazer mais diferença. Vai fazer mais sentido para uma outra pessoa ou para um outro tipo de projeto. Porque Você falou não dá agora para você, né? Numa situação, né? Quanto mais a gente conversa aqui, mais luzes, né? Muita coisa. Vamos dizer, a Ciane hoje tem um objetivo de ter um número X de profissionais. É certo a gente ter aqui pessoas ajudando a outra. Vou dar um exemplo. Não dá para fazer tudo, né? Ela é expert em avaliação predial, mas ela não tem um engenheiro mecânico que possa auxiliar. Essa troca, ela vai começar a chamar esse Sim. um chama outro, esse outro chama isso aí outro. já tem acontecido. Já Mas vem Já acontecendo. acontece. Já acontece, mas numa escala pesada. Eu digo assim, acontece, graças a Deus. Mas tem que acontecer numa escala né? mais forte para todo mundo Sim. falar assim, está todo mundo integrado. Sim. Isso aí. Isso que é o nosso objetivo. A verdade, os engenheiros, alguns, não são todos não, mas alguns acham que a gente compete com o outro. E não é isso. Infelizmente, essa não é a prática, isso não tem necessidade. Isso tem que acabar. Tem que acabar, assim, por culpa de legislações, faz com que a gente interprete que a gente não precisa do próximo. Eu estou batendo na tecla o seguinte: a gente vive hoje numa necessidade de uma tarefa multidisciplinar. Isso aí. Independe se é engenheiro civil, mecânico, eletricista, arquiteto, a gente precisa sempre do próximo para poder ajudar no nosso trabalho. Aquele que diz que não precisa, eu acho que ele está fora
daquela realidade. Totalmente. Ele pode fazer aquele trabalho, mas ele não prospera em outros trabalhos. Isso aí. Se for só de civil, é civil, acabou. Para que eu vou chamar um mecânico? Não precisa. Eu já vejo assim, a engenharia civil, o leque dela é muito amplo. Então, hoje assim, eu trabalho com regularização, legalização e avaliação. Já é um campo bem amplo. Às vezes tem gente que me liga falando que quer um engenheiro calculista. Eu falo, não tem. Não sou, né? Aí eu vou e indico outro amigo. Que é? Eu acho que outro ponto que a gente tem... Assim, eu levo muito em consideração uma questão aqui. Assim, atuando como diretor da Ciane e como inspetor no CREA, eu penso que se você quer uma mudança, seja em qual área for, você tem que fazer parte da mudança. Não adianta eu questionar a multa ou eu questionar o CREA, mas se eu não faço nada para mudar, para melhorar alguma coisa, então, como eu tenho direito de questionar o seu trabalho, o trabalho lá do presidente do CREA, se eu não atuo em nada, eu não estou fazendo nada, eu não estou contribuindo. Então, eu tenho que fazer parte da mudança. Eu quero que mude, então eu vou fazer a minha parte. Se todo mundo pensar assim, a gente vai ter uma engenharia muito melhor. Com toda a infraestrutura que a gente já tem. A gente já tem muita infraestrutura para isso. A gente precisa de pessoas. Essa colocação é perfeita, porque se a gente comparar nas nossas conversas cotidianas, se eu falar mal de aqui, ó, tô falando mal do açúcar Guarani, vocês não vão checar se eu estou falando a verdade ou não, se vocês não vão checar, e vocês vão achar que esse cidadão é ruim. Sim. E aí a gente cria um valor de verdade sem checar nada. Quando começa a se propagar coisas negativas, as pessoas hoje não buscam mais saber se aquilo é verdade ou não. Verdade. Já crucifica já o sistema, aquela situação. Então, você falou num ponto perfeito, cara. A gente tem que trabalhar em prol dessa união, desse resgate, trazer aqueles profissionais que estão lá fora se lamentando, discutindo se o CREA tem que acabar ou não. Quando eu falo que se o CREA acabar, eu acho que vai ser pior. Vai ser pior no sentido de as universidades vão parar de ensinar engenharia. Para que eu vou ensinar engenharia se não tem nenhum órgão que fiscaliza? As pessoas que não estão formadas vão passar a fazer mais obras, não há fiscalização, e aí começa a piorar tudo isso. Então, quando a pessoa diz que tem que acabar com o CREA, ou a pessoa realmente não entende do sistema, ou ela escutou de alguém e não checou e propaga a fala de uma forma por falar. Então, isso mesmo. a gente está vivendo hoje uma fala, uma repetição sem checar nada. Vamos esquecer partidos políticos, vamos esquecer. Sim. Tudo na vida tem que ser checado. Tem que ser checado. É verdade? É verdade. Não, isso aqui é fato, é fato. Isso aqui não é. Só que o tamanho de investigar é tão cansativo que a gente acaba não investigando. E aí a gente acaba perdendo aqueles jovens que estão vindo da faculdade, porque então já está escutando que o CREA não faz nada, que o CONFER não faz nada. E para quem a multa? Quem é a multa? Tem muitos que nem conhecem. Não conhece. Então, a nossa missão, hoje sempre, é propagar pontos positivos do nosso sistema. Tem coisa que precisa ser melhorada? Precisa. Seria falar que não está tudo perfeito. Não, pô. A cada dia é um dia. A cada dia a gente está tentando melhorar a multa, está tentando melhorar o CREA. Essa aproximação renova os nossos entendimentos, que é necessário. Traz resultados. Isso aí. E aí, os engenheiros, né, os profissionais em si, vêm
para a associação e fala, né? Tem que vir falar pra gente Isso aí. o que eles estão reclamando, o que Tem eles muito jovem querem. que tem ideias boas. Às vezes poderia participar aí de um evento e dar sua opinião, né? Como a Então, gente levou tantas propostas boas. Há 30 anos atrás, né, eu sempre me achei um cara muito criador, né? Gostava de pensar em algo para ajudar as pessoas de uma forma ou de outra. Eu queria sempre ajudar. Infelizmente, a gente esbarra em pessoas que são negativas e falam, isso não vai dar certo. É. E aí o jovem acaba ficando murchando. Perde a coragem, o A ânimo. minha fala aqui, cara, é para que esse jovem Não desista. não desista e ele vá no caminho dele, o que ele pensar, né, no que ele quer mudar, vai em frente. Não deixe um outro profissional ou uma outra pessoa gerar nele, cortar o sonho dele. Isso aí. O caminho não é fácil para ninguém, né? O importante é você não desistir, como você está falando. E começar. E E tá começa, sempre ali isso aí, dá o seguindo, primeiro mas passo. tudo com planejamento e foco. Sim. Planejou, focou, vai. E não desistir. E Sim. nem ficar querendo pegar atalho, porque atalho não existe. É, É porque- aquela jornada ali. Faz parte Isso aí. do ser humano querer buscar o melhor caminho. Faz parte. Isso aí, a gente já viveu isso sim, aqui. O melhor caminho é O uma melhor coisa, agora caminho- querer pegar bifurcações, É. né? É. Por aqui, Mas, aqui não tem tanto trabalho, né? E acaba que sai pior, né? Como eu é. acho que a gente tem que estudar sempre, estar sempre Isso aí. estudando, lendo, participando de cursos, seminários, trocando ideia com esse jovem que está chegando agora, os mais antigos que já têm uma certa experiência, ele pode ser os consultores, né, auxiliar quem está chegando. Tudo isso aqui é uma parceria. Sim. E a Mútua está aqui com N parcerias do Clube de Vantagens. Aproveitando até essa fala aí, né? E como você falou, tem que estar sempre lendo tudo. No Clube de Vantagem, que você acabou de citar, tem editoras para que possa comprar um livro com desconto? Ou tem só bolsas? Não, Para qualquer universidades. empresa que queira participar do Clube de Vantagem, ela pode entrar, tá? Então, nós temos clínicas, temos óticas, temos farmácias, E como é que a restaurantes. empresa faz? Hein? Ela, O empresário que você queira- tem uma empresa X aqui em Nova Iguaçu. Ela pode entrar em contato com a Mútua e falar o seguinte, ó, eu quero ser parceira da Mútua. mandar um e-mail, né? Não, tem e-mail, tem, assim, Tem no próprio tudo, né? site da Mútua Pra te dar o caminho. tem o 0800, tem um e-mail. Eu quero participar desse clube de vantagem. A gente está pedindo hoje 20%. Tá? Então, você que tem um restaurante, você tem uma farmácia, você tem uma escola, um curso, e queira participar, porque isso aqui fica rodando no site da Mútua e é um marketing barato. Olha, Sim. É um marketing barato, porque Isso é interessante. o nome Os está empresários, rodando, né? os empresários ele pode participar de uma forma ou de outra, mas a gente está pedindo 20%, porque eu acho que é o mínimo razoável. Não, e também as empresas, né? Ela acaba ganhando uma quantidade, porque imagina, Na quantidade. 20%, tá, beleza. Mas, poxa, olha só quantos profissionais tem ali Você cadastrado. tocou no ponto-chave. Não. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem mais ou menos uma faixa de 120 mil profissionais registrados no sistema. É bastante gente. É um marketing Sim, bom. Só que isso aqui não roda só no Rio de Janeiro, ele roda o Brasil todo. Aí, ó. Então, a nível nacional. A nível nacional, a gente tem mais de 1 milhão de profissionais. Que aquele profissional que vem de São Paulo quer passar aqui no Rio e quer se hospedar no hotel Nova Iguaçu. É, o Não, profissional então,
E o Fica profissional usa realmente os Utiliza. benefícios. Sim, fica até um convite, né, para as empresas, porque até também o profissional precisa, como o Barato vem falando, o profissional precisa de estudar, precisa de ler, né? Então, o que é uma boa leitura, né? Então, empresas aí, editoras, procura mútua, né? Você gosta de ler, não gosta? Se Gosto. cadastre. Aqui, Bem, ó. A BNT, ela te dá um desconto hoje de 66%. E agora a gente fez o quê? Liberou 3 horas grátis para aquele profissional para checar as normas, para ver se... Checar a norma, né? Se atende a ele ou não. Se ele quiser, ele compra com desconto. pô, bacana Isso é isso. muito bom. 3 horas para você conseguir dar uma Por olhada. norma. Sim. Por norma. Não, é, porque o profissional tá ali, aí ele tá com alguma dúvida, vem aqui no celular, né? Não precisa nem ter um computador ali, um laptop, vem no celular, vai no aplicativo lá da multa, abre ali, acessa, olha ali rapidinho, tira a dúvida, pronto, acabou. Então, o jovem que está chegando agora no mercado, eu vou dar um exemplo do que eu vivi lá atrás. Quando eu saí da faculdade, eu queria montar alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Montar o quê? Sem experiência. E aí eu fui trabalhar numa empresa que prestava serviço no estaleiro. E aí era manutenções de caldeiras, de navio, hospitalares, etc. E eu fui contratado. E aí eu falava assim pro dono, mas eu não sei nada. Eu estou saindo agora da faculdade, eu não entendo nada de caldeira. Ele falou assim, leia as normas. Eu passei a ler, estudar as normas, porque a norma é muito técnica, ela não Sim. ela não viaja. Então você acaba entendendo, isso foi para mim um diferencial muito grande de entendimento sobre a engenharia. Outro ponto que você faz perícia alguns juízes já estão utilizando a norma lá da BNT para se tornar uma jurisprudência, para entender, Ah, sim. né? Porque aconteceu alguma coisa, o perito ele vai lá, ele se torna os olhos daquele magistrado, daquele juiz. E aí você identificou que aquele problema ocorreu em virtude de não cumprimento da norma. A norma tem força de lei? Não. Ela só tem força de lei quando existe uma lei carregada para dizer, exemplo, a norma 9050, que é sobre acessibilidade, ela tem força de lei porque tem uma lei de inclusão brasileira. Isso aí. Então, eu junto a norma junto com a lei e digo, tem força de lei, mas tem norma que não tem força de lei. É uma sugestão, é o que a gente tenta trazer. É o norte. É o norte. Então, quando o perito ele vai lá e vê que aquele problema se deu pelo não cumprimento da norma, tem juízes que já estão usando aquilo ali como sentença deles. Não, sim. Até porque também ele fala, não cumpriu a norma, aí entra também, dependendo da causa, né, do Código do Consumidor, aí como você está falando, né, aí vira força de lei, e assim vai. Também é um trabalho conjunto, né, como a gente vem falando. E Né, defesa todos os também, profissionais. Sim. Porque se você estiver dentro da norma, você está protegido também. Porque, assim, todos os profissionais caminham junto em prol da sociedade, que não, os engenheiros, advogados, enfim, né? Todos os profissionais estão ali junto, ali, caminhando em prol da sociedade. Eu falo de uma forma assim, bem macro, né? A norma hoje a gente tem que fazer todo um contexto, né? Tem prédios antigos que a norma não cabe. Então, assim, o que eu falo assim, é todo um cuidado, né? Todo um contexto para quem está lendo entenda que se aquele item da norma estivesse sendo aplicado, não iria acontecer o acidente, dando exemplo aqui. Né? Sim. Então, assim, tem todo um contexto, tem todo um cuidado, enfim. Então, assim, a gente tem muita coisa, né, que eu acho que o novo associado que está chegando aí, ele pode entender, né, ele pode
buscar. O Tonhão é um diretor que já está há muito tempo no sistema. E ele me chamava para entrar na multa. Eu custei a entrar na multa. Custei. Depois que eu vi, eu entrei. Então, a gente fala, depois eu entro. Não esqueça que tem um ano de carência para requisitar qualquer benefício. Então, quanto mais cedo entrar, mais cedo você entra na Previdência, mais cedo você pode pensar em algum projeto para usar esse valor que você pode utilizar. Sim. Então, assim, tem todos os canais. Surgiu agora o chat da multa. Então, facilita a comunicação com o pessoal. Qualquer dúvida, ele entra, conversa lá com a atendente lá, que tem alguma dúvida qualquer. Ele esclarece aquele ponto. Ali na hora. Na hora. E se de repente tiver alguma dúvida tipo assim... aquele do CREA. Do Que a crédito. gente... É tipo aquilo ali, né? Então é bom pra caramba, porque é Sim. rápido. E se ele tiver alguma dúvida em relação a financeiro, tudo, né? E a questão também de... da anuidade, né? Anuidade, boleto. Como é que é feito? É automático? Ele pode parcelar? Ele pode parcelar. Tu falou que a anuidade Da mútua, ele pode parcelar essa anuidade? Antigamente podia, assim, hoje tem um desconto. Tem um desconto. Desconto, né? E essa renovação, todo ano ele tem que ir lá e falar que quer fazer ou tem uma renovação automática? Vem direto, ele entra no sistema e solicita o boleto. Já vai direto. Direto. Esse ano vence em junho o boleto. Sim. Então até o meio do mês do ano, né? Então aí Do ano. quero pagar antes, você tem um desconto. Aí esse antes depende também, tem um desconto que 30, 10, 40 reais. Você paga antes, em vez de você pagar 20%. 200, você paga 160. Então, 20% de desconto. Porra. Isso é muito bom. Para ter todos esses benefícios, férias mais. E o legal, às vezes, surge cursos lá, 0,800, aquele gratuito. A gente, às vezes, chama algum associado para dar o curso, oferecer o curso. Isso é bom, porque aí também ainda serve até para o associado para assim, aumentar o nível de experiência dele, caso ele quiser ir para uma docência, né? Mudar um pouco o perfil profissional dele. Trabalha muito em execução, quero ir para a docência. Ele vai começando a dar esses cursos aí, né? E vai voltando para a docência. Então, eu acho que a gente está no caminho certo de fortalecer as entidades. A gente está no caminho certo de humanizar mais o CREA e a multa. Eu acho que nosso papel é esse. E acredito que cada vez mais a gente possa ficar mais unido. Com certeza. Parar de ficar batendo no próximo, parar de bater naquele vizinho profissional, engenheiro. Eu acho que a gente tem que estar mais Mais fortalecido. amigos. Isso aí, entendeu? Não, com certeza. Então, atingimos todos os tópicos. Eu acho que a gente chegou em tudo que a gente queria conversar aqui, e esclareço novamente, qualquer dúvida, antes de entrar, eu acho que o profissional pode explorar o site, Sim. explorar o site. Tudo aquilo que eu falei de positivo, de repente o profissional acha que não é positivo, mas certamente ele vai ver que é positivo. Um engenheiro que gosta de calcular, ele vai ver que Vale a pena. Vale a pena. é muito grande. Vale a pena, financeiramente, vale a pena pela previdência, vale a pena pelo clube de vantagens, vale a pena por N situações que podem surgir, como chamar a pessoa para fazer um curso gratuito. E esse curso gratuito, né? Aí a pessoa pode disponibilizar de todo o espaço lá da mútua para poder dar esse curso, ou ela tem que ver um local para lá dar um curso e joga o sistema da mútua.
Na verdade, a multa ela vai te ajudar numa mala direta. Ela Sim. vai divulgar o teu curso. Ela não te oferece o espaço. Ah, Tá? Você, Ciane, quer fazer um curso de uma determinada situação e aí eu faço a divulgação e ponto. A gente não oferece espaço. Ah, mas eu preciso de contratar, sei lá, um quadro, um monitor, preciso de chamar um palestrante que vem de fora. A gente, como no Divulga Multa, a gente pode auxiliar a entidade. sim, Tá. que aí tipo, o profissional, né, ele não tem aquele espaço. Então, em vez de ele ter todo aquele custo para alugar e tudo, o que ele pode fazer? Vai lá na associação, se associa, Isso aí. né? Aí dentro da associação, ele vai fazendo, pô, vai conversar, quero fazer um curso, aí a associação ela vai fazer o quê? Vai procurar a multa e com isso vai entrar no programa. E através do programa, só aí todo mundo vai se beneficiar, que a multa vai ajudar, como de fato é o papel dela. A associação ela vai ter o profissional, vai escutar a dor do profissional e vai auxiliar. Não, você faz assim, usa o nosso espaço aqui, né? Nós vamos entrar em contato com a multa e você vai ter o seu curso aqui de forma gratuita, ou de repente conversando com a associação, um valor simbólico para os outros associados e para quem é de fora também, né? Aí coloca um valor, mas aí você fica a critério profissional também. Né? Perfeito. E a Ciane já tá aí programando aí para ter para estar com uns cursos aí Isso aí. com apoio da multa, né? Mas que curso que vocês estão pensando? Perícia, avaliação. A questão de curso da parte diagnóstica, né, voltada para a fachada, como detectar determinados problemas, como resolver de forma adequada, não só fazer uma mistura ali, jogar na parede, pintou e pronto. Tem que ver o porquê o que está acontecendo nessa parede, né? Para As saber NRs, qual né? mistura. NR. Ainda tem os cursos das NRs e outros cursos aí que a gente está pretendendo de trazer ainda esse ano. Eu acho que, se quiser um conselho, uma sugestão, foca nas atividades de Nova Iguaçu. O que Nova Iguaçu tem que eu preciso capacitar aquele profissional? Senão acaba passando, viajando e não tem aquela empresa ali em Nova Iguaçu. Isso aí. Eu acho que o foco de vocês tem que ser Nova Iguaçu. E Não, tá sendo. Sim. Agora, quais os cursos que eu quero promover aqui em Nova Iguaçu? Esse. Por quê? Porque eu tenho empresa X, Y, Z aqui. E aí você começa a fortalecer cada vez mais como entidade. Não, com Com certeza. certeza. Pessoal, Sim. então assim, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação que era assim, o nosso anseio há muito tempo trazer para o pessoal aqui em Nova Iguaçu. Vamos dar uma saudação aí final pro pessoal, né? Não, com certeza. A gente fechar esse bloco aí. Então, caso tiver alguma dúvida, né, o profissional que está assistindo pode procurar um de nós aqui e pode ir na sede da Ciane, né, assim, né, que vai mês que vem já está tudo certinho. Vai ser esse mês, mas mês que vem já está tudo lá para vocês se associarem, Tem procurar a endereço gente. lá? Tem endereço? Tem, na verdade vai ser aqui no prédio GM, né? Quarto andar. No quarto Quarto andar, aqui praticamente em frente à prefeitura de Nova Iguaçu. Outro põe. Sim. Aí, Do lado da inspetoria, ao lado da inspetoria do... Do lado do CREA. vai ser do lado do CREA. Então, uma pessoa deu problema no CREA, foi lá, Já vai ver a já Ciane. vai ver a Ciane. Não conseguiu resolver no CREA, que de vez em quando acontece, né? Vai lá na Ciane, conversa com a gente Pô, vai bom, procurar o profissional adequado para o teu problema e vai resolver ele, né? E não deixe de dar um like aí, tá? Isso aí é muito importante, isso ajuda a gente. Compartilha. Ajuda aí, tá? Compartilha, fala com outros profissionais, fala com o seu colega, que mesmo que não seja profissional, mas fala com ele. De repente ele conhece um profissional que está precisando de ajuda, que está querendo tirar uma dúvida, né? Então a gente vai estar aí de portas abertas para vocês, tá? Meu nome é Ismael,
o sobrenome Virgílio, né, mano de guerra. E dessa força aí que a gente também vai ajudar vocês, tá? Não tem interesse nenhum aqui, é para ajudar mesmo, ok? E é o que eu deixo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E agora deixo a palavra aqui para nossa engenheira aqui de regularização e legalização, Viviane Tavares. Então, falando aqui como Ismael, vem com a Ciane, vem tomar um cafezinho com a gente lá na Ciane. De graça? Vai ter. Tá A gente vai ter. Então vem tomar um cafezinho, vem entender um pouco sobre a associação, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre a mútua e vai ter vários projetos que a gente está em andamento aí para 2023 ainda. E, bom, é isso. É legal, vivenciar tudo isso. Eu tô no sistema desde 2005 buscando cada vez mais melhorar. E quando há um grupo, eu digo novo, né, novo de idade, de comportamento, isso é gratificante você ver a coisa acontecer. A minha fala aqui é o seguinte: aquele profissional que está aí se lamentando, que está aí de uma forma ou de outra, não participando, que ele venha para cá. Sim. Ele venha participar. De uma forma ou de outra, vocês vão estar agregando cada vez mais nos nossos ideais, que é buscar um CREA mais humano, a mútua mais humana, com mais parceria, a Ciane mais humana, escutando o profissional, fortalecendo a categoria de uma forma ou de outra. Enfim, o que foi dito aqui, o que precisar, tá? Eu sou o diretor financeiro da Mútua, Luiz Barata. O meu Instagram é Luiz Barata com 2 T's, é fácil. Precisou, qualquer dúvida, estamos aí, tá? Então, pessoal, é isso aí que nossos colegas falaram. Quero agradecer muito a presença do nosso querido diretor aí financeiro da Mútua, Luiz Barata, que sempre colabora aqui no Iguaçu, sempre apoia todos os nossos projetos que a gente convida ele, sempre quando ele podendo, ele está aqui sempre somando com a gente. Então, queria agradecer muito a sua ajuda aqui para a gente poder estar trazendo informação. Agradecer o Ismael, agradecer a Viviane, que somam com a Ciane, né? Quando a gente estava começando ali os projetos ali da Ciane, né? Lá para 2021, né? A gente estava ali, né, ali sozinho naquela luta e tal, e aí chega um profissional, chega outro profissional, você vai tomando força, né? Você vai recebendo contribuição de um, de outro, agregando, né, mais a nossa luta, que é pelo que a gente escolheu fazer, né? Que é a nossa profissão de engenheiro. Então, se você escolheu a tua profissão, você tem que amar aquilo que você faz, né? É a questão de humanizar as coisas, você ver a beleza da tua profissão, né? Você ter amor pelo que você faz e você querer trazer coisas boas para o teu ambiente, para o teu trabalho e para as pessoas que trabalham, né, na mesma profissão que você. E a mútua, para mim, eu acho que ela faz toda a diferença na vida do profissional, porque sem dinheiro a gente não faz nada na nossa vida. A gente não consegue cuidar dos nossos filhos, a gente não cuida da nossa casa, a gente não cuida de nada. Porque, então, assim, é uma mão estendida para o profissional, e o profissional precisa saber que existe esse apoio para o profissional. Faz toda a diferença. Na hora que precisar, né? Na hora que precisar. Então, você tem um apoio, você tem uma sensação de segurança, porque na hora que você tiver uma situação de adversidade, você vai ter alguém para te estender a mão. Isso é muito importante. Então, a gente está muito feliz por essa conquista de trazer informação, que a nossa população aí na Baixada precisa de informação. E agradecer também
ao pessoal do CREA, o presidente, né, do CREA atual, Luiz Consenso, que a gente conseguiu agora fazer essas mudanças e trazer a inspetoria para um ambiente melhor, mais amplo, para o profissional ser atendido lá na inspetoria e, assim, o apoio que ele está dando para a Ciane. Então, isso aqui para muito nós importante, né? tá fazendo toda a diferença. Além da Mútua ter mais 2 diretores, né? Que tem que agradecer, porque a gente está trabalhando muito, que é o diretor-geral, Luiz Pupi, o diretor administrativo, Oswaldo Neves, e eu como financeiro. A equipe, a gente vem trabalhando, né, sempre em prol dos associados, né, cada um participa conforme o seu cargo, e à medida que eu puder estar aqui, eu vou estar sempre presente, e eu fico feliz, né, de ver aí todo mundo aqui sorrindo, né? De orelha a orelha. Pode né? contar com a ajuda da gente também. Precisar de alguma coisa, a gente vai lá. Com certeza. Tá? Estamos muito satisfeitos e a gente tem certeza que é daqui para melhor. Daqui para melhor. O Consenza vem aqui na quinta-feira inaugurar? Vem dia 4. Dia 4, né? Dia 4. Vem e vai ser uma alegria, porque a gente... Vai ter faixa, tesouro... Tem que ter tudo, porque assim, há muito tempo que essa cidade aqui tem uma entidade, mas ela não tem um local para trabalhar, um escritório assim, oficial. Sim. Sempre esteve no escritório de algum presidente, como estava lá com o Davidson. Mas, assim, agora vai melhorar muito, porque o profissional vai ter uma casa, vai ter um lugar para chegar. A gente quer montar uma máquina para o profissional, a hora que ele quiser fazer um projeto, e se ele não tiver um software, se ele não tiver como fazer na casa dele, ele entra lá na Ciane e ele consegue fazer os projetos dele. Então também vou entrar para bagunçar, trazendo alguns cursos para cá. Não, pode trazer. Bem-vindo. Inclusive, a gente está fazendo parceria com lojas de tinta para poder o associado da Ciane ter desconto na compra desses materiais. Né? A gente está negociando isso daí. Então tem muita coisa nova aí que está surgindo. Mês é mês de festa esse mês aí. É só alegria. A Aero também fez muito isso, né? Eu acho que é bom trocar as experiências. A Aero é uma associação. É uma associação amiga também da gente. Muitas ideias boas. Muitas ideias boas. Sim. Bruna, Aline. Só para vocês entenderem, né, que tá assistindo, o pessoal que está assistindo, a Aero é uma associação lá de Rio das Ostras. E aí a gente troca informação. Ainda, a Aero, eu sou associada lá, né? Lá em Rio das Ostras. E aí a gente troca muito. E assim, eu sou amiga da Aline, então a gente conversa muito sobre isso. Importante é isso. Porque ainda tem essa vantagem, né, em relação a como a Viviane é associada deles. Então, o profissional que estiver aqui em Nova Iguaçu, aqui na Baixada, e não tá com probleminha lá em Rio das Ostras, pode vir aqui procurar a Ciane, que através da engenheira Viviane Tavares, ela entra em contato com a associação lá e, dependendo do problema, claro, dá pra gente resolver daqui, sem você ter que ir lá. Então, procura a Ciane, vem conversar, bater um papo, assim como a gente está fazendo com o Luiz Barata da Mútua, e se inscrevam também na Mútua lá, tá? Se associem à Mútua. Bom, pessoal, obrigado aí por tudo aí. Tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Forte abraço.